Doutor, muito obrigado. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Todo mundo pergunta. Eu ontem ainda falei com Alex Manente sobre isso. Alex Manente é um deputado federal, frequenta aqui a Riviera, meu amigo de São Bernardo do Campo há muitos anos. Ele nasceu em São Bernardo do Campo, onde eu vivi grande parte da minha vida, e é o deputado federal relator da PEC da prisão em segunda instância. Que isso já é um estica e puxa disso. O STF já decidiu que a prisão em segunda instância valia, depois voltou atrás, aí depois não voltou mais atrás, aí voltou atrás, e aí o Congresso resolveu fazer uma PEC da prisão em segunda instância. Mas que também está parada, né? Parece que agora vai caminhar. Não se sabe se até o ano de 2040 vai ser aprovada, né? Porque grande parte do Congresso Nacional está enrolado em processos, né? E tem medo de ser preso. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso daí, a prisão em segunda instância. Zaidan, realmente, nós tivemos o plenário do Supremo Federal, o STF, Supremo Tribunal Federal, e uma decisão apertada, né, por 6 votos a 5, em decisão recente, votou que realmente a prisão de segundo grau é inválida. Não é que seja inválida, ela não pode ser automática. Pode acontecer após uma decisão de segundo grau, isso é muito importante que se explique, está no seu programa, Zaidan. Pode acontecer que um condenado em segundo grau tenha a sua prisão preventiva decretada? Pode. A prisão preventiva pode, inclusive em primeiro grau. O juiz, ao decretar uma sentença penal condenatória, ele deve decidir se ele decreta ou não a prisão preventiva, em uma decisão já de primeiro grau. O que acontece é que a decisão, quando decreta a prisão preventiva, ela deve ser fundamentada, ou seja, deve apontar o magistrado ou a magistrada, naquela ocasião da decisão, seja de primeiro grau ou de segundo grau, os motivos ensejadores, efetivamente falando, para aquela decretação da prisão preventiva. E esses motivos devem estar baseados em fatos concretos e não simplesmente na decisão abstrata da condenação. Perfeito? É muito importante que isso já fique claro no seu programa, porque pouca gente fala, tá, Zaidan? Mas então a pessoa só pode ser presa quando esgotar todos os recursos? Não. Ela pode ser presa, inclusive, antes do julgamento de primeiro grau, através de uma prisão temporária ou preventiva. Ela pode ser presa quando o juiz prolata uma sentença penal condenatória de primeiro grau, ou quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, que são os tribunais de segunda instância, conferem uma condenação criminal, confirmam aquela condenação criminal de primeiro grau. Contudo, estas prisões, seja em primeiro grau ou em segundo grau, devem estar, efetivamente falando, baseadas em fatos concretos e não simplesmente na decisão abstrata da condenação. O que se pretendia naquele julgamento do STF, e se pretende agora com a PEC 199 de 2019, onde o deputado Alex é o relator, após a decisão de segundo grau, prenda-se para cumprir a pena diretamente, ou seja, não precisa mais fundamentar os motivos da prisão. A partir do momento que o Tribunal de Segundo Grau, TRF ou TJ dos Estados, confirmam a condenação criminal, cumpra-se a pena. E aí deixa de ser necessária a fundamentação. Ok? O Supremo Tribunal Federal, uma decisão apertada por 6 a 5, decidiu que deve-se esgotar todos os recursos, porque assim determina atualmente a Constituição Federal. A presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A palavra-chave está aqui, Zaidan. Trânsito em julgado. Quando ocorre o trânsito em julgado? 5 ministros decidiram que o trânsito em julgado aconteceria com o esgotamento das vias ordinárias recursais de segundo grau. 6 ministros, maioria, decidiram que não. Enquanto houver recursos ao STJ e ao STF, são chamados recursos especiais e extraordinários,
ainda não haverá o trânsito em julgado. O que tentou se fazer, Zé Idan? Nós temos mais 3 minutos para poder explicar? 2 minutos. 2 minutos, sabe? Meu tempo de júri ainda está bom aqui, Zé Idan. Eu peço mais um minuto, Luiz. Então, Zé Idan, vou tentar ser bem objetivo. O que tentou se fazer? Tentou-se acabar com o recurso especial extraordinário, o que seria um grande absurdo. Porque existem casos que são reformados, e são vários os casos clássicos no nosso país, que são reformados no STJ e no STF. Exato. E tentou-se acabar inicialmente nesses projetos da Câmara, acabar com o recurso especial extraordinário, que seria um grande absurdo. Agora, com o novo projeto da PEC 199 de 2019, o deputado federal, Alex, eu rendo as minhas homenagens, grande deputado, viu, Zaidan? Tento implantar é o seguinte: quando ocorrerá o trânsito julgado? Segundo a PEC 199, ocorrerá o trânsito julgado quando esgotar os recursos de segundo grau. Aí começa a discussão novamente se isso será ou não possível, porque, voltamos a repetir, inúmeros casos são reformados pelo STJ e pelo STF através de recursos especiais ou extraordinários. O que eu vejo, na verdade, seria mais interessante, e aí, quem sabe, um dia até sento com o deputado para a gente conversar sobre isso, talvez até dentro do Código de Processo Penal, nem precisaria mudar a Constituição através da emenda, dentro do Código de Processo Penal, estreitar as vias de recurso especial ou extraordinário, para que não houvessem só recursos procrastinatórios, só para evitar o cumprimento da pena, evitar a prisão. Aí passa a ser interessante. Havendo realmente uma via estreita do recurso especial ou extraordinário, através do próprio CPP, do Código de Processo Penal, nem precisa ir para a Constituição, não terá nada. E aí nós poderíamos, obviamente, enxugar, dar ainda o trânsito em julgado até o esgotamento de todos os recursos, mas dar uma via mais estreita aos recursos especiais extraordinários, não tornando-os meramente procrastinatórios.